Senador Requião, eu trago nesse momento à tribuna desta casa e ao país como um todo uma preocupação e ao mesmo tempo uma decepção, bem como a convocação para que possamos fazer uma reflexão sobre o que está ocorrendo nesse país, na relação entre os poderes. Senhor presidente, existiu na medida provisória 610, votada pela Câmara e pelo Senado, entre tantas outras e tantos outros projetos, a aprovação em relação às dívidas dos agricultores, pequenos produtores do Nordeste brasileiro, da região da Sudene. Naquela medida provisória número 610, ao ser encaminhada ao Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff, entre outras coisas, mas particularmente em relação ao Nordeste, vetou toda a dívida, a renegociação da dívida em relação ao Nordeste. Eu digo isso, senhor presidente, porque em função desses vetos, segundo nos chegaram as informações, o governo se comprometeu então a tratar desse assunto em uma medida provisória específica para discutir o tema. Senador Wellington Dias, que representa o partido do governo nessa casa. Pois bem, senador Wellington Dias, foi emitida a medida provisória 623. Quando do sorteio, e isso é grave, gravíssimo para o processo democrático desse país, quando coube à oposição, ao meu partido, a relatoria da medida provisória 623, o meu partido me indicou para representá-la. E fez pela condição de que inúmeras vezes, eu fiz o pronunciamento dessa mesma tribuna, cobrando a insensibilidade, o descompromisso, a irresponsabilidade do governo para com a região Nordeste e também, no caso específico, com os pequenos produtores rurais daquela região. Recebi a relatoria com a esperança de que nós teríamos o exercício do processo democrático, onde faríamos audiências públicas, nos estados, para ouvir os representantes dos devedores, os representantes do governo, ouvir a sociedade de um modo geral. Pois bem, fruto dessas audiências, do clamor, dos fatos verdadeiros que me foram relatados, das reivindicações justas, por exemplo, trazida pela Assembleia Legislativa da Paraíba, que fez várias sessões itinerantes pelo interior do estado para ouvir o pequeno produtor, o agricultor paraibano que estava perdendo as suas terras porque o Banco do Nordeste estava movendo ações para cobrar os seus débitos. Quem assiste à TV Senado ou escuta a Rádio Senado sabe quantas e quantas vezes eu pronunciei que da forma que ia, o Banco do Nordeste seria o maior latifundiário daquela região. Pois bem, senhor presidente, fruto dessas audiências públicas, nós apresentamos 21 dias antes o nosso relatório na comissão mista. Senador Pedro Simon, 21 dias antes do prazo limite da comissão. Naquela oportunidade, o governo começou a trabalhar de forma diferente. Ora, minha gente,
tinha uma medida provisória específica para esse tema. O governo pegou e transcreveu o senador Aloysio Nunes. A medida provisória 623 na 618, que tratava da VALEC. Que na verdade não cabia aquela medida provisória, caberia sim um pedido de CPI para a VALEC. Mas o governo tratou da dívida do pequeno agricultor nordestino na medida provisória da VALEC 618. Todos que conhecem a casa, o funcionamento do Congresso, estranharam. Mas imaginemos que foi porque não queria que a oposição tivesse a oportunidade de exercer o seu papel, senador Pedro Simão. O líder do governo naquela comissão, e eu tive o cuidado, quando apresentei o relatório da medida provisória 623, de contemplar todos os itens que tinham sido aprovados na 618. Por dois motivos. Primeiro, porque a 618 tinha sido aprovado pelo Congresso, mas ainda não tinha sido sancionado pela Presidência da República. E já naquela oportunidade, o líder José Pimentel pediu para que nós adiássemos a votação do meu relatório, porque havia um pedido da presidência que iria sancionar na segunda-feira e, consequentemente, parte daquela medida provisória poderia ser excluída da 623 se fosse atendido na 618. De boa fé, acreditando na palavra de um líder do governo, que nós entendíamos que representava o governo, ou no mínimo que estava assumindo compromissos sérios e honestos para o debate da discussão e a discussão, pois bem, adiamos. Chegou a segunda-feira e não houve o sancionamento da medida provisória. Na terça-feira, no dia da reunião, eles queriam tirar de pauta a medida provisória 623. A maioria do plenário da comissão não aceitou. Foi feito, então, um acordo para suspender a reunião da comissão, para que na última terça-feira, então, fosse votado, já que estava se aproximando do prazo da votação. Pois bem, senador Wellington Dias, na última terça-feira, após ter sido sancionado a medida provisória a semana passada, eu fiz um relatório, onde excluí aquilo que estava na 618 e que não havia pedidos ou propostas de mudança. Até porque não me cabia dizer que estava sendo feita a mudança. Cabia a mim, como relator, propor a mudança. E a comissão, sim, através da maioria, decidir se existiria mudança e quais mudanças essas iriam acontecer. Na votação da terça-feira, o líder do governo, José Pimentel, pediu e alertou, do qual eu não concordo, mas para acordo, de que 2 parágrafos estavam fora dos propósitos da medida provisória. De todos que estavam lá relatados, todos, ele alertou que 2 estariam fora e que ele não poderia votar. Nós poderíamos até ter derrotado a proposta do líder do governo no Senado, José Pimentel. Mas nós preferimos, pela prioridade que tinha a renegociação dessa dívida para o agricultor nordestino, nós preferimos retirar do relatório num acordo por unanimidade. E assim o fizemos. Retiramos os 2 únicos itens que o líder do governo dizia que não estava dentro dos propósitos da medida provisória.
Presidente Requião, propósito esses, presidente Requião, que mudaram a regra com o jogo acontecendo. Essa medida provisória 623, ela é de julho. A Câmara resolveu não aceitar mais os contrabandos que praticou tanto, em termos de temas que não tinham a ver com as medidas provisórias, que resolveu, mais uma vez, o governo, usando da sua força e da conivência de quem apoia o governo, estabeleceu que não podia ter mais matérias que não fosse objeto da origem da medida provisória até a medida provisória 620, para que a que eu era relator, não pudesse atender. Esquecem eles que em todo momento, em todo instante, em todas as reuniões da comissão, eu pedia a compreensão dos parlamentares que apresentaram mais de 200 emendas de que eu não acataria nenhuma que não tivesse a ver com o propósito da medida provisória. Pois não, senador Aloysio Nunes, concedo com muita honra. Meu caro senador Cícero Lucena, apenas para corroborar o relato absolutamente fiel que Vossa Excelência está fazendo dos acontecimentos de ontem. Eu, quando cheguei, sou membro da comissão mista que estava examinando a medida provisória 624, no qual Vossa Excelência é o relator, aliás, fez um excelente trabalho na relatoria. Cheguei ao plenário da comissão, Vossa Excelência ainda não havia chegado, porque estava ainda ultimando a errata a que se referiu. Imediatamente me dirigi ao senador Pimentel, que é o líder do governo. Eu, como líder de um partido de oposição e membro da comissão, perguntei a ele como iríamos proceder. E ele exatamente confirmou para mim, uma conversa ali no plenário da comissão, exatamente isso que Vossa Excelência está relatando como tendo sido acordado. Vamos examinar aquilo que já foi objeto de um projeto de lei de conversão sancionado pela Presidente da República, excluir essas matérias do projeto de lei de conversão relatado pelo senador Lucena, e aquilo que não tiver sido contemplado será objeto de deliberação da nossa comissão. Ele não assumiu o compromisso de aprovar ou de rejeitar, mas destacamos alguns pontos, eu e ele ali, ele mesmo tomou a iniciativa de apontar no texto quais eram os dispositivos que mereceriam o exame da nossa comissão. Era para isso que nós estávamos lá, conforme o próprio líder do governo me relatou e me assegurou no início dos trabalhos. Por isso, daí, meu caro senador Lucena, a minha perplexidade quando começou uma manobra por parte do governo para retirar de pauta, para negar o quórum, para pedir verificação, ou seja, para inviabilizar uma votação para a qual nós estávamos sendo chamados e para um tema que era objeto de um acordo, de um entendimento. Eu realmente fiquei perplexo. Não é o comportamento habitual do senador líder do governo, mas provavelmente havia uma orientação mais forte do governo, e eu gostaria que Vossa Excelência dissesse aqui ao plenário do Senado aquilo que me disse ainda há pouco, porque eu vejo no episódio algo muito grave, que é uma discriminação odiosa da oposição, contra a oposição. Uma discriminação no trabalho legislativo, na nossa oportunidade de legislarmos, nós que somos eleitos pelo povo para legislar, e que pelo fato de sermos membros de partido que exerce o seu dever de fazer oposição, estão sendo discriminados pelo governo. E por isso é que eu peço a Vossa Excelência que relate aqui ao Senado o diálogo que Vossa Excelência teve com o líder do governo, do líder do PMDB na Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que é um homem veraz, que fala as coisas com clareza, que não mede e não tem meias palavras quando exprime o seu pensamento. Agradeço a Vossa Excelência e eu chegaria a esse pedido que Vossa Excelência fez. E pediria também ao líder Hollenberg, do PSB, que prestasse atenção o que é que está acontecendo com a oposição a este governo, já que Vossa Excelência se incorpora agora nessa luta de buscarmos fazer o bem a esse país. Eu gostaria, presidente, de dizer que, como disse o senador Aloysio Nunes,
após a leitura da errata, o líder do governo, o senador Pimentel, que estava lá ao lado de um deputado, me esqueço o nome, é Júnior, não me recordo, representando e não era membro da comissão, foi questionado o ofício que ele fez, o requerimento de pedido de retirada de pauta do relatório, faltando 2 dias para encerrar o prazo da comissão provisória, onde ele dizia que pedia a retirada. Ele não era membro, mas chegou um ofício do líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, substituindo um deputado do PMDB do Nordeste. Esse deputado é do Tocantins. Eu questionei que não poderia fazer essa substituição porque a reunião da comissão não era uma nova. Ela tinha sido suspensa, estava em andamento, mas trouxeram um regulamento que diz que pode trocar a qualquer hora, qualquer dia e qualquer momento. E de imediato o líder Pimentel disse que sobrescreveria o requerimento de retirada de pauta para que essa discussão fosse superada. Esse requerimento de retirada de pauta perdeu por 14-2. E o relatório foi aprovado por 16-2. Encaminhamos esse relatório para a Câmara. Chegando na Câmara, fomos informados que o presidente da Câmara iria devolver porque tinha assuntos que não eram compatíveis com a medida provisória. Procurei o presidente porque antes de manhã eu encaminhei um ofício ao presidente da comissão que o mesmo transmitiu ao presidente do Senado, que havia uma errata a ser feita, porque o artigo 4º, que nós tínhamos feito o acordo que o senador Aloysio Nunes fez referência e retiramos do relatório, tinha seguido sem ser devidamente retirado. O presidente da casa, então, disse que tinha matérias que tinha nacionalizado o tema, que tinha tratado da indústria de insumos químicos nacional. Eu procurei, na intenção de tentar resolver esse problema, eu procurei a assessoria técnica da Câmara para mostrar que havia um equívoco. Porque foi citado essa lei, mas é um exemplo do que não poderia ter acontecido nesse país. A lei foi citada porque nela, da indústria química, tinha o tema que tinha a ver com o Nordeste e tinha que haver com essa medida provisória. Quando você lê todo o meu relatório, a conversão, não tinha nada que tratasse de indústria química e muito menos que nacionalizasse. Eles fizeram outros questionamentos para que o presidente Henrique Eduardo devolvesse para cá. Eu respondo a todos eles. Porque ele fala, por exemplo, da questão de que o direito assegurado no caput desse artigo aplica-se exclusivamente aos casos em que os recursos contratados tenham sido corretamente utilizados. Ou seja, sabe qual é esse item, senador Wellington Dias? Eu estou propondo aqui no artigo 6º que é assegurado ao produtor o direito de continuar classificado na categoria em que se encontrava antes de contratar uma operação de crédito rural, que pela renda esperada, embora o tenha projetada uma classificação superior a que em que se encontra, não se tenha confirmado a implantação do projeto financeiro. Nada mais justo, senador. Eu sou um pequeno agricultor do Nordeste, eu peço um empréstimo ao Banco do Nordeste, que me projeta uma renda que me transforma num médio produtor, num médio agricultor, e esse projeto não se concretiza.
O senhor acha que eu devo continuar como médio ou devo retornar à minha condição inicial de pequeno agricultor? Claro que de pequeno agricultor. Mas não, mas o senhor está fazendo isso para todos os créditos agrícolas do Brasil. Só se for mal intenção de quem queira, porque a medida provisória é clara que a extensão dela é na área da Sudene. E é da área da Sudene que esse benefício terá que ser estabelecido. Da mesma forma, nós discutimos e aprovamos a questão de que trata, que eles disseram que era a Lei 2.194, que era da indústria química nacional, que eu fiz referência, que não era, porque um dos itens que tem a ver com os problemas da Sudene. Também, senador Rodrigo Hollenberg, nós tratamos da questão onde fala que a União estaria autorizada a conceder subvenção extraordinária aos produtores fornecedores de cana independente, afetado por condições climáticas adversas na safra específica de 2011 e 2012, na área de atuação da Superintendência da Sudene. Eu não considerei, não propus isso para São Paulo ou para outra região, Paraná, quem quer que seja. Quer dizer que o agricultor nordestino não pode plantar cana. Está aqui, senador Aloysio, na região abrangente da Sudene. Pois bem, são pequenos detalhes. Procurei e tenho procurado e continuarei a procurar todos os líderes para mostrar que havia sim, e hoje foi confirmado, algo que deixa essa casa, deveria, pelo menos dos que têm vergonha, estar envergonhado dessa casa. Senador Rodrigo Hollenberg, estive com o líder do PMDB, Eduardo Cunha. Ele foi honesto. Ele me disse que essa matéria era para ser derrubada porque tinha um acordo com o governo para não ser votado a medida provisória 623, porque o relator era da oposição, e no caso eu. Que respeito é esse ao processo democrático? Que absurdo é esse do envolvimento e comprometimento de alguns parlamentares com o governo? Quem está pagando a conta desse relacionamento? Com certeza, nessa medida provisória, quem vai pagar é o pequeno agricultor do Nordeste. Esse acordo, senador Wellington Dias, foi para que, em vez da gente tratar do tema na medida específica, fosse colocada na 618 da VALEC, que, repito, em vez de medida provisória, devia ter sido um pedido de CPI em relação à VALEC. Medida provisória é essa que tratou de empréstimo para Caixa, reforço de Caixa para o BNDES e tantos outros contrabandos. Nessa, que traz o benefício para o agricultor, aonde eu errei nessa medida provisória? Foi porque eu ouvi o agricultor do Nordeste? Foi porque eu tirei do empréstimo de 15 mil reais por produtor e coloquei não por CPF, coloquei por contrato, senador Aloysio Nunes? Que um agricultor tomasse 10 mil reais e mais 15 na outra, em vez dele se enquadrar na faixa de 25, ele se enquadrasse 2 vezes na faixa de 15. Foi estender para os municípios do semiárido, todos com a mesma deficiência climática, com a mesma precariedade de produção agrícola e de dificuldade de pagamento dos seus créditos. Meu crime nesse projeto foi ouvir aqueles pais de família que, com os olhos cheios de lágrima, me pediam para que eu incorporasse determinadas demandas aqui, a exemplo dos técnicos do Prodesa, dos agricultores do Prodesa, que nunca foram incluídos em qualquer renegociação de dívida. Será que foi por valorizar que o custo dos advogados teriam que ser pago pelas partes contratadas, que contrataram? Porque muitos dos agricultores perderam sua terra, perderam suas ações, porque não tinham dinheiro para pagar
os empréstimos e muito menos para contratar advogado e perder a ação porque não tinham advogados. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além, senador Aloysio, de trazer a essa tribuna o que Vossa Excelência, eu tinha comentado com Vossa Excelência e que aqui eu reproduzo. Isso foi fruto de um compromisso do deputado líder Eduardo Cunha com o líder também aqui dessa casa, Eunício de Oliveira, segundo o deputado Eduardo Cunha, que seria aprovado na 618 para que a minha não tivesse nem capacidade de votar. E ele disse mais, ele me disse que se não devolvesse para o Senado, ele obstruiria, tá certo, as sessões da Câmara até perder o prazo de votação da medida provisória. Que país é esse? Que congresso é esse que nós estamos? Pois não, senador Luiz? Mas eu queria que Vossa Excelência esclarecesse a razão pela qual haveria esta sanha do líder do PMDB na Câmara voltada para a derrubada desta MP. Por que razão? Porque eu entendi que, que havia algo dirigido pelo fato de Vossa Excelência ser um parlamentar da oposição. Mas eu disse isso, meu líder. O motivo que eles botaram, inclusive, essa matéria, se Vossa Excelência ou qualquer pessoa, qualquer cidadão, pegar o texto original da medida provisória 623, que caiu para mim relatar, ela está transcrita na 618, que era da Valec. E o compromisso do governo, segundo o deputado Eduardo Cunha, com ele e com o senador Eunício de Oliveira, era de que seria votado, aprovado na 618 e que não haveria nenhum veto. E assim ocorreu. Então, que papel nós estamos fazendo nessa casa? Será que não era melhor mudar o regimento interno do Senado, em vez de nos obrigar de usar paletó, gravata, mandar a gente vir com todo respeito aos profissionais, mas vir vestido de palhaço? Será que não seria mais prudente, mais honesto com o povo desse país, com o povo sofrido do Nordeste? De que adianta vir comemorar nessa tribuna e gastar propaganda, dizendo que está acabando com a miséria desse país, com 10 anos de Bolsa Família? Será que está na estratégia desse governo de tomar a propriedade do digno, honesto, sério trabalhador nordestino, pobre agricultor, pai de família, tomar as terras dele, que sustenta a sua família, mesmo com sacrifício, para depois comemorar mais um cartão da Bolsa Família que foi dado ao dono da terra e à sua família que perdeu as terras? Será que é isso que esse governo está querendo fazer? E o que é pior, com a conivência de alguns parlamentares desse Congresso. No mínimo, com a omissão de muito mais parlamentares desse Congresso. Eu passo a palavra, com muita honra, à parte, ao senador Rodrigo Hollenberg. Só, senhor senador Cícero Lucena, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, apenas para registrar que eu fico impressionado como algumas medidas tomadas por alguns parlamentares acabam contribuindo para o enfraquecimento do poder legislativo. Porque o que nós estamos tratando aqui é do fortalecimento de uma instituição do poder legislativo. E nós vivemos numa democracia e celebramos ainda essa semana os 25 anos da Constituição brasileira, que reinstaurou a democracia no nosso país. E um dos princípios basilares da democracia é a alternância do poder. Ontem vocês eram governo, hoje são oposição, hoje o PT é governo, amanhã poderá ser oposição. E o que efetivamente conta é a força, é o valor das instituições. E atitudes como dessa, descrito por Vossa Excelência, de que deixar uma medida provisória perder a validade, porque as alterações feitas foi porque era um relator de um partido de oposição,
isso enfraquece a instituição, enfraquece o Senado, enfraquece o Poder Legislativo. Eu entendo que está na hora, inclusive, do Senado ter a coragem de fazer uma discussão sobre a forma como são distribuídas as relatorias nesta casa. A forma como são distribuídas as relatorias de matérias importantes, porque o que a gente percebe hoje é o seguinte, vamos falar uma expressão popular, é uma panelinha. É uma panelinha. E assim, tira, inclusive, senador Requião, que tem uma proposta no sentido de modificar isso, tira, inclusive, a capacidade do parlamentar exercer a plenitude do seu mandato, de analisar uma proposta, discutir essa proposta com a comunidade, aperfeiçoar com a comunidade e trazer para o plenário do Senado a sua opinião, o seu relatório. A gente sabe que as relatorias, além de serem distribuídas nessa panela, é feito assim, ó, você vai relatar, mas é para relatar assim. Ou seja, vem um pacote pronto de como tem que ser relatado. Isso é ruim para o Poder Legislativo. Acho que as pessoas não se dão conta que se nesse momento estão servindo a algum senhor ou alguma senhora, estão com isso também enfraquecendo sobremaneira o poder da instituição que é o Poder Legislativo. E não é por outro motivo que as manifestações têm demonstrado um descrédito, demonstrando uma desconfiança em relação à política, aos políticos, ao Poder Legislativo, pela forma como está sendo exercido os mandatos parlamentares. E muitas vezes atitudes de próprios parlamentares acabam enfraquecendo a instituição que deveriam fortalecer. Esse é o grande alerta, senador Rodrigo Hollenberg. Nós estamos discutindo essa casa, nós estamos discutindo a instituição. Nós passamos e, consequentemente, temos que ter a responsabilidade de continuar exercendo a cidadania, o respeito. Nós não podemos estar enganando o povo desse Brasil, fazendo de conta que nós estamos trabalhando em defesa do povo, porque é isso que está acontecendo. A oposição não está tendo a oportunidade de representar, o que antes talvez um pouco menos, mas hoje um número bem maior de oposição à prática, aos procedimentos e à forma com que esse governo está atuando. Pois não, senador Aloysio Nunes? Senador Cícero Lucena, nós tivemos aqui um entendimento no Senado, no Senado e na Câmara, a respeito da distribuição das relatorias e das presidências das comissões mistas que examinam medida provisória. Esse entendimento foi feito com o líder Pimentel e está sendo cumprido pelo líder Pimentel. Vossa Excelência exerceu essa relatoria em função deste entendimento. Me refiro às medidas provisórias. Agora, um partido de oposição indica um dos seus mais competentes senadores para discutir e relatar uma matéria que diz respeito a um tema, o tema da seca no Nordeste, que tem sido tratado por Vossa Excelência com muita competência em sucessivos pronunciamentos nessa tribuna, pois o Nordeste vive hoje talvez a maior seca nos últimos 60 anos. Prepara um relatório que avança em relação a medidas adotadas anteriormente pelo governo, como é reconhecido, aliás, pelos próprios parlamentares de oposição. O relatório de Vossa Excelência traz remédios eficazes para algumas questões que ficaram pendentes e que precisam de solução para o atendimento dessas populações tão castigadas pela seca. Agora, depois de todo esse trabalho, se descobre que nós estávamos ali para fazer uma simples mascarada, que não era para valer, porque Vossa Excelência é um relator de oposição. Quer dizer, eu participei das 3 reuniões finais dessa comissão, quando Vossa Excelência apresentou o parecer, e todos ali estavam profundamente empenhados em ouvir o que o senhor tinha a dizer, em debater as suas propostas, em aprofundá-las para chegarmos a um trabalho legislativo de qualidade. Agora, depois do relato que o senhor me fez de sua conversa com o líder do PMDB na Câmara, eu percebo que isto era um simples jogo de cena, que na verdade aquilo não era para valer, que as propostas que o senhor fez e que a comissão fez para atenuar alguns dos problemas graves que os agricultores nordestinos estão vivendo, simplesmente
não era para valer. O governo não queria aprovar e não aprovaria jamais. Por quê? Porque o senhor Cícero Lucena é um senador da oposição. É lamentável. Nós não estamos discutindo essa casa, nós estamos discutindo democracia. E é na linha da democracia que vai o projeto de resolução do senador Requião, que preside essa sessão. Se eu falei que, se me referi agora de um entendimento de rodízio nas comissões mistas que examinam medida provisória, é preciso que as demais proposições também sejam distribuídas segundo critérios impessoais. Não pode ficar as relatorias na mão de um pequeno grupo de parlamentares, como se os demais estivessem aqui apenas para fazer número. Por isso é que eu considero importantíssimo para essa casa, no interesse de todos, que nós aprovemos o projeto de resolução de autoria do senador Requião, que estabelece um sistema de rodízio impessoal entre os senadores para a relatoria de todas as matérias que tramitam nessa casa. Muito obrigado. Agradeço, senador Aloysio, Vossa Excelência sempre colocando com muita propriedade. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho certeza absoluta que o governo não vai tratar desse assunto, não vai responder, não vai falar. Como estratégia de comunicação, não vai falar. Mas será possível parlamentares, pelo menos do Nordeste, ou aqueles que se preocupam com o processo democrático, que não vá colocar isso na pauta e na discussão? Eu tenho ligado para todos os deputados da Paraíba. Tenho relatado o que aconteceu, a enganação, porque muitos deles vieram me trazer propostas, solicitação, reivindicação. A Assembleia Legislativa da Paraíba fez várias audiências itinerantes. O deputado Quintães, que era um dos parlamentares que conduziu isso, fez vários relatórios, encaminhou, lutou, falou com deputados de vários estados para mostrar a importância desse assunto. E o resultado é que já estava tudo acertado para que essa medida provisória não fosse aprovada. Pois bem, senhor presidente, votarei esse tema e vou pedir aos parlamentares sérios dessa casa que reflitam sobre isso, que vejam o seu papel na história. Não adianta fazer discurso bonito dessa tribuna, ou mesmo dar entrevista em rádio do Nordeste e dizer que defende o Nordeste e ou votar contra, ou tomar providência contra essa prática, ou ficar omisso, não está cumprindo o seu papel. Não é possível. Não é possível que não haja um levante. Esse Brasil que está se mobilizando tanto, esse Brasil que está se movimentando muitas vezes por algo que não tem sentido nem significado. Será que vão querer que o Nordeste vá paralisar as rodovias? Será que vão querer que o Nordeste paralise os aeroportos? Será que vão querer que o agricultor nordestino se deite, porque ele já está morto, no asfalto quente de 40 e poucos graus, para simbolizar? Será que vai querer... Eu não digo nem fazer greve de fome, porque fome muitos já passam, mas que isso seja simbolizado? Não é possível. Não é possível que essa casa fique omissa. Eu tenho certeza absoluta que os representantes do governo, aqueles que têm vergonha, estão envergonhados e não vão tratar desse assunto. Mas isso não basta. Líder Aloysio Nunes e líder Hollenberg, além de outros líderes que aqui se encontram. Nós temos o líder Wellington Dias, que é nordestino, que é piauiense, que conhece o drama daquelas terras. Não é possível que não se mude essa prática. Não é possível que, como líder, não estabeleça algo que seja definitivo de respeito ao processo democrático. Chega de fazer algo aqui que não possa atingir a necessidade e a vontade do povo. Por enquanto, presidente, é o que eu tinha a dizer, e que Deus proteja o povo do Nordeste. Na verdade, senador Cícero, nós não precisamos de uma revolução. Nós precisamos de uma resolução. Eu já apresentei à mesa um projeto de resolução que estabelece uma distribuição de relatorias da mesma forma que fazem os tribunais de justiça, através de algoritmos. Então, as relatorias seriam distribuídas indistintamente para os senadores de todos os partidos.
Mas, senador Aloysio, outro dia eu, o senador Pedro Simon e o senador Randolph apresentamos um decreto, uma proposta de decreto legislativo suspendendo o leilão de Libra. O que fez a mesa? Distribuiu para 3 comissões sucessivas. E na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do governo pede para ser o relator. A relatoria lhe foi cedida pelo senador Vital, e imediatamente ele levou o projeto para casa e não devolveu a relatoria até que o leilão fosse realizado. Outro fato interessante foi o que ocorreu na comissão que eu presidia o ano passado, de Constituição e Justiça. Durante 2 anos, nós antecipamos a chegada do Plano Nacional de Educação ao Senado. Fizemos reuniões preparatórias, discussões, audiências públicas, e eu mesmo participei de algumas audiências públicas da Câmara Federal. Quando o projeto chegou ao Senado, o natural é que ele viesse para a Comissão de Educação e Comissão de Constituição e Justiça. Conversei com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e nós combinamos que eu pediria ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para ser o relator e avocaria a relatoria na Comissão de Educação. E nós apresentaríamos em 15 dias um relatório para que o ano passado o Plano Nacional de Educação fosse votado. A mesa determinou que o projeto fosse para a Comissão de Economia. E o líder do PT, por indicação do presidente e também do PT da Comissão de Economia, assumiu a relatoria. A conclusão é que até hoje o Plano Nacional de Educação tramita vagarosamente no Senado da República. Então, nós temos que estabelecer uma distribuição automática e aleatória das relatorias e, de uma vez por todas, mostrar a nossa insatisfação com a manipulação da designação de relatores. Eu saio dessa reunião, vou ao meu gabinete e vou procurar, senador Aloysio, saber onde está o projeto de resolução. Está engavetado, se ele foi distribuído ou não, e nós vamos passar a cobrar a rapidez da sua tramitação. Passamos, então, à ordem